Olá, meus amigos, nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês, vamos explorar por que, que nós precisamos de fato compreender, considerar os grupos nas organizações e mais ainda, qual que de fato é o propósito da dinâmica de grupo nas organizações, nos contextos de trabalho. Bom, logicamente, nós sabemos que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa progressão, a gente tem aí a participação em diversos tipos de grupos. Nós começamos a conhecer o social, nós começamos a compreender as interações sociais que estabelecemos com outras pessoas, justamente nos nossos grupos familiares. Então, no início da nossa vida, quando a gente está começando a criar aí a nossa identidade, naturalmente nós nos reconhecemos formando ali um grupo familiar. Depois a gente tem aí os grupos da escola, os grupos de amizades, os grupos de colegas, as turmas que nós formamos ao longo das nossas experiências, da nossa trajetória ali nos contextos de ensino. Nós podemos, nem todos, mas muitos de nós podemos vir a constituir grupos religiosos. Inevitavelmente, vamos também estabelecer interações em grupos de trabalho, Temos os nossos grupos de amigos, as pessoas que nós mais gostamos de ter por perto, inclusive nós programamos o nosso lazer com essas pessoas. Também podemos ter grupos de lazer com pessoas específicas que podem nem obrigatoriamente ser os nossos amigos, nem pessoas da nossa convivência diária, mas que podem ser pessoas que se reúnem ali com a gente para uma determinada atividade, Por exemplo, se você gosta de fazer trilhas aos sábados de manhã, Você tem ali um grupo de lazer, uma atividade de lazer. E até mesmo hoje, devido aos impactos que nós temos aí da tecnologia, nós temos até os famosos, ou às vezes polêmicos, grupos de WhatsApp. Então observe, conviver com grupos é uma condição comum inerente à nossa vida toda, Nós não somos seres isolados no mundo, O tempo todo nós estabelecemos algum tipo de interação, o tempo todo, Nós precisamos ali constituir, formar grupos. Vai ser justamente na interação com esses grupos que nós vamos nos reconhecer, que nós vamos compreender ali a estruturação, a formação da nossa identidade, E também vai ser através desses grupos que nós vamos garantir uma sobrevivência, Eu costumo sempre dizer, nós, seres humanos, somos carentes por natureza. Então a gente precisa o tempo todo do contato, Pode perceber que no momento de isolamento social, as pessoas estão carentes, as pessoas ficam inevitavelmente carentes, justamente porque estão privadas do contato humano. E aí a gente começa a perceber a intensificação dos grupos digitais. Mas mesmo na interação ali, do WhatsApp ou com algum tipo de rede social, eu tenho a formação de grupos. Isso é uma condição necessária para a vida humana. E não somente para a vida humana, mas logicamente também para as organizações. Então, em qualquer contexto de trabalho, eu vou ter ali a formação de grupos de trabalho, A gente sabe que a forma como as pessoas, os funcionários vão se unir é que vai possibilitar, a construção das rotinas dos contextos organizacionais. Não é possível, não temos condições de validarmos um trabalho se a gente não tem ali como somar esforços. E em qualquer tipo de organização, em qualquer contexto de trabalho, a gente pode ter a formação tanto dos grupos formais como dos grupos informais. E a gente traz também o entendimento de Kurt Lewin sobre esses tipos de grupos, Quando eu tenho um grupo formal, é justamente quando eu tenho a especificação. Bom, qual vai ser o cargo que eu vou assumir aqui nessa empresa? Qual é o tipo de tarefa que eu me comprometo a desempenhar? Então eu preciso unir, formar ali um aglomerado, de pessoas para fazer com que aquele processo, garantir que aquele produto, aquele resultado que é esperado do nosso trabalho, realmente aconteça. Mas eu posso me unir com essas pessoas unicamente para a execução dessas tarefas. Ok, é um grupo formal, foi estabelecido. Nós temos um comando a ser obedecido, nós temos uma tarefa a realizar. É um grupo formal. Mas existe também a possibilidade de formarmos aí grupos informais. Inevitavelmente, eu vou ter um certo prazer ao reunir com alguns amigos na hora do almoço, no happy hour, quando saímos do nosso expediente, até mesmo no cafezinho, que é um horário estratégico para falar mal do chefe, É uma condição inevitável, uma condição natural da vida humana. E aí a gente consegue perceber que as afinidades que nós construímos, as amizades, os afetos que nós podemos experimentar ali com as outras pessoas,
Não obrigatoriamente, né, o afeto unicamente amoroso, mas simplesmente, né, a vontade de estar perto dessas pessoas é que vão me possibilitar construir grupos de amizades ou até mesmo grupos de interesses, né? Bom, nós temos um propósito comum aqui, a gente quer uma determinada condição para a nossa empresa, para o nosso trabalho, para o nosso contexto de trabalho. Então, eu posso formar grupos informais pela simples associação humana, né? Pela simples afinidade que as pessoas estabelecem. Mas observe que tanto no grupo formal como no grupo informal, né, as pessoas elas têm necessidade de estabelecer essas interações para que elas se reconheçam, para que elas percebam como que elas se comportam, né, e até mesmo para se sentirem amparadas e confiantes até mesmo para produzir o que seja necessário ali nas suas realizações do trabalho, né? Então, a gente tem aí a necessária compreensão de que os grupos vão existir em qualquer tipo de organização, é indispensável que a gente tenha consideração e a formação dos grupos. E trazendo um pouco do Kurt Lewin também para entender a dinâmica nas organizações, né? A gente sabe que a formação de pequenos grupos é quando é possível, né, estabelecer uma interação face to face, né, face a face. Ou seja, eu tenho a formação de um pequeno grupo quando de fato eu consigo construir interações cotidianas ali, diretas, né? As pessoas conseguem ter essa convivência pessoal. Então, um grupo pequeno, né, um pequeno grupo, ele vai ter justamente essa característica, vai ter ali um número restrito de pessoas que vão apresentar objetivos comuns, e isso aqui é indispensável para que um grupo consiga funcionar, né, ter a sua dinâmica de modo harmônico. Os objetivos precisam ser compartilhados pelas pessoas que formam ali esse grupo, e por isso, né, sejam capazes de identificar interesses e perspectivas semelhantes. A gente só vai conseguir garantir uma boa produtividade, né? A gente só vai conseguir garantir que o desempenho no trabalho realmente seja bem consolidado se eu percebo, se eu consigo ter uma segurança de que as pessoas que estão ali formando os grupos de trabalho, né, esses pequenos grupos, elas realmente têm essa ideia. Eu não estou aqui para atender unicamente aos meus objetivos pessoais e individuais. Nós temos um propósito, né, que é compartilhado. Eu também preciso assumir o meu papel para validar o propósito do trabalho do meu colega. Juntos nós formamos a identidade da empresa. Juntos nós formamos aqui a representação do meu setor, do departamento no qual eu trabalho, esse pequeno grupo. E, logicamente, esses diversos pequenos grupos que vão existir ali em uma organização vão construir toda a cultura organizacional, toda a identidade de toda a empresa no qual essas pessoas trabalham e que vai garantir até mesmo, né, a sobrevivência dessa empresa, a perpetuidade dessa organização ali, até mesmo fazendo frente às suas concorrentes no mercado. Então é indispensável, né, a gente reconhecer, compreender que existe essa necessidade de acolhimento, existe essa necessidade de interação para fazer com que o trabalho seja bem desenvolvido ali em qualquer tipo de contexto organizacional, em qualquer tipo de organização. E aí, né, quando a gente fala da formação de pequenos grupos, eu vejo claramente, né, que eu posso identificar um pequeno grupo pela condição de compartilhar experiências, né, e vivências, interesses comuns entre os funcionários, entre as pessoas que formam ali esse grupo. Existe ali uma linguagem verbal e não verbal, isso é muito curioso, né? Quando você quer observar a dinâmica de um grupo, logicamente você consegue perceber que existe um jargão próprio daquele grupo, né? Chega uma hora que a gente já tem alguns apelidos, né? A gente já sabe exatamente por que aqueles apelidos são atribuídos para determinados papéis, para determinadas pessoas que formam ali esse grupo. Eu consigo perceber que as pessoas, quando já desenvolvem uma certa intimidade, muitas vezes elas não precisam nem conversar apenas pela linguagem verbalmente expressa, né? A linguagem corporal também é entendida. Pode observar, né, quando você está no seu grupo de amigos, tem vezes que você está tentando despistar algum mau humor que você possa eventualmente apresentar ali, e você, por mais que não apresente, né, não externalize verbalmente, estou muito puto com essa situação que está acontecendo, né? Por mais que você não externalize isso verbalmente, quem te conhece, só de observar, só de te olhar, já sabe como está o seu humor. Isso também acontece nos contextos de trabalho, quando as pessoas elas realmente compreendem, né, essa formação aí de grupos e se apropriam dessa condição. Eu pertenço a esse grupo, eu sei com quais as pessoas que eu vou conviver mais. Chega uma hora que elas funcionam
estabelecem sinergias pela simples observação, né? A simples postura de uma pessoa já determina o que a outra precisa fazer para agilizar ali um processo de trabalho. Então, os pequenos grupos, mesmo nos pequenos grupos no contexto organizacional, possibilitam isso, né? Essa identificação, o reconhecimento, né, da identidade de cada um, pelo que eles compartilham como interesses, pelas experiências que eles compartilham, né, que eles constroem em conjunto, e até mesmo pela comunicação, seja pela linguagem verbalizada ou não verbalizada. E além disso, né, quando a gente tem um pequeno grupo muito bem consolidado, as pessoas que fazem parte desse grupo, elas compartilham valores, elas têm interesses comuns, né, elas valorizam uma mesma condição, elas têm ali um uso de uma linguagem própria, né, e logicamente vão revelar ali algumas ações que representam as suas práticas nessa sociedade, né, que representa exatamente o propósito, né, a razão de ser dessa organização, desse grupo ali na formação de uma organização que seria aí essa sociedade maior. Mas aí fica o questionamento, né? Ok, eu sei que pertencer a um grupo me dá um certo conforto, né? Eu sei que os grupos vão ser inevitáveis de serem construídos ali numa organização, que pode ser entendida como um contexto de um social maior, mas fica a pergunta, né? Por que as pessoas formam grupos? E aí nós temos a apropriação de uma outra teoria, a teoria da identidade social, que também vem ali com o entendimento do Kurt Lewin, né? Eu preciso formar a minha identidade pelas interações que eu estabeleço, pelas vinculações sociais, pelas associações com outras pessoas conforme eu construo, né, o meu jeito de ser. Então, de acordo com a teoria, né, nós temos uma tendência inevitável de nos aproximarmos daquelas pessoas que a gente consegue perceber similaridade de interesses, similaridade de valores, né? Eu consigo interagir, eu consigo conversar melhor, eu me sinto mais protegido, eu me sinto mais acolhido por aquelas pessoas que têm uma maneira de pensar no mundo semelhante à minha, né? Isso vai me reforçar ainda mais até a minha postura, o meu posicionamento, vai reforçar ainda mais os valores que eu projeto ali no contexto em que eu exista, né? Em que eu viva. Além disso, quando a gente tem a formação de um grupo, né? Eu tenho a tendência, né? Eu ou qualquer pessoa vai ter a tendência de se apegar ainda mais ao grupo pela condição de se sentir protegido pela distinção. Olha, eu não faço parte desse outro grupo. O meu grupo é esse aqui. E eu gosto do grupo do qual eu faço parte porque que nós defendemos esse ponto de vista, nós temos esses valores, né? Em alguns casos, a gente tem esse posicionamento político, né? A gente não aceita esse tipo de postura. Então, a gente se sente distinto dos outros, né? Tanto que todos nós, né? Passamos por um momento crítico do desenvolvimento das nossas vidas, quando nós passamos pela adolescência, quando a gente não consegue ainda definir exatamente qual vai ser o grupo que vai melhor representar o que eu realmente quero para mim, como que eu realmente quero me comportar. A gente passa ali por uma fase muito crítica, né, de tentar nos ajustarmos a determinados grupos, e às vezes é custoso, né? Não é esse grupo aqui que realmente mostra o meu jeito de ser. Não é exatamente esse grupo aqui que tem uma cultura da qual eu quero fazer parte. Mas a partir do momento que nós identificamos, opa, esse é o grupo que eu quero ter, aqui eu me sinto bem, a gente inevitavelmente vai reforçar ainda mais a convivência com esse grupo, justamente porque eu me sinto protegido, distinto dos demais, e é aqui que eu tenho essa certeza do meu jeito de ser, né? De como o que eu realmente desejo e quero ter para mim. Isso também acontece nas organizações de trabalho, né? Além disso, alguns grupos podem representar status, não só por poder aquisitivo, né, mas pelas filosofias que são adotadas, pelos pensamentos que são representados ali por aquele grupo, né? E mais ainda, falando propriamente de condições de trabalho, quando eu me reconheço fazendo parte de um grupo, a gente consegue ter uma condição aí de reduzir incertezas. Não sei você, mas eu, particularmente, sempre que eu estou com uma análise crítica, alguma coisa está me incomodando, né? Eu sempre chego para as pessoas, logicamente as pessoas com as quais eu confio, né? Chego até elas e falo, olha só, fulano, está acontecendo isso. E eu não estou concordando, eu estou errado, né? E aí quando você ouve da outra pessoa, né, de quem você realmente confia, porque faz parte do grupo do qual você constitui, essa pessoa vira e fala, não, você está certíssimo, eu também concordo com o seu ponto de vista. Pronto, né? Era o que você precisava ouvir para você ser teimoso exatamente naquela ideia. Agora, quando acontece de você quebrar a cara, né?
Você chega para a pessoa que você confia e fala, tô certo, tô errado de pensar isso, eu não tô concordando, e a pessoa vira e fala, olha, você está pisando na bola, não é bem assim não. Você reavalia, né, exatamente aquela postura, aquele momento que você precisou desenvolver algum tipo de análise, né? É nessas condições, por exemplo, que a gente consegue reforçar a identidade. Bom, de fato, esse é meu jeito de ser, esse é meu jeito de pensar. Se eu estou pensando de uma maneira diferente, o meu grupo vai me sinalizar, olha, não segue essa linha de raciocínio, não vai por aí não, porque você pode se dar mal, né? Então, o grupo também tem essa condição de reduzir incertezas. Agora, a gente sabe que cada grupo tem o seu próprio jeito de ser, tem o seu jeito de pensar, né, tem a sua própria cultura. A gente precisa ter um certo policiamento, né, com as nossas atitudes, porque existe uma tendência ao favoritismo intragrupo, né? Ou seja, eu me reconheço pertencente a esse grupo, nós temos esse jeito de pensar, e aí a gente pode cair numa tendência de achar que somente meu grupo é que realmente tem razão. Somente os nossos valores é que são os valores que devam ser mais defendidos ali numa sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não assumir essa perspectiva de considerar que vemos os membros do nosso grupo como melhores do que outros. Existem outros pontos de vista, né? Existem outros grupos, existem outras perspectivas. E aí, porque eu tenho um jeito de ser, um jeito de pensar típico aqui do meu grupo, isso não quer dizer que sejamos os mais certos, né? Os que realmente têm maior razão. E, em alguns casos, né, nas organizações, a gente pode até mesmo despertar para possíveis conflitos quando existem grupos de pensamentos diferentes, né? A gente vai precisar, logicamente, conduzir uma gestão de conflito, ter uma intervenção, uma mediação, mas é necessário a gente enfatizar isso. Não é porque o seu grupo pensa assim que vocês estejam mais certos. E aí, fazendo essa apropriação, quando nós vamos analisar perfil de candidatos para um processo seletivo, né, como um outro exemplo, além de ter essa orientação para a gestão de conflitos, nessa possibilidade de uma necessária gestão de conflitos, como eu acabei de dizer, pode acontecer de, quando nós vamos fazer um processo seletivo de emprego, a gente já conhece os grupos ali da empresa para a qual eu estou fazendo essa seleção, né? Então eu já sei o que é mais valorizado, eu já sei o que é mais representativo, o que é mais característico da cultura organizacional daquela empresa. E aí eu posso ter candidatos que mostram valores, mostram perspectivas completamente diferentes, né? Ou até mesmo antagônicas com aquilo que é mais valorizado na empresa. Quando isso acontece, inevitavelmente, né, eu posso ter ali uma análise, uma dinâmica de grupo, e eu percebo essa postura, essa atitude desse profissional aqui não vai ser bem vista se ele vier trabalhar na organização, né? E aí muita gente, né, pode levantar questionamentos, né, levantar a polêmica, mas isso é ético? Perceba, é muito além, né, dessa discussão puramente e apenas se é ético ou não. Imagine, né, você na condição de candidato a um emprego, tá? E você já tem o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, você já tem ali as suas construções sociais que reforçam a sua identidade. E aí acontece de você ter uma postura, você tem alguns valores que são completamente diferentes dos valores defendidos ali por aquela organização. Desde opiniões políticas, desde opiniões religiosas, desde crenças, desde valorizações sociais, enfim. Você pode ter algum valor muito propriamente seu, e isso pode ser revelado ali numa dinâmica de grupo, e você é desclassificado no processo de seleção. Muita gente questiona isso, né? Ah, mas uma dinâmica de grupo pode ser suficiente para desclassificar um candidato no processo seletivo? Pode, sim, né? Não que a análise seja subjetiva e essa subjetividade possa favorecer alguém, não é isso. Tenta trazer de uma maneira mais racional essa análise para você. Imagina que você tem os seus valores e aí você força a entrada numa organização que tem valores completamente diferentes dos seus. O que vai acontecer? O que a gente já pode ter uma condição de prever comportamentos? Já no curto prazo, né, e no médio prazo, a partir do momento que você foi admitido, foi contratado e começa a trabalhar naquela empresa, você começa a se sentir violentado, né, nos seus valores. Bom, eu não concordo de que a gente, por exemplo, eu não concordo de ter que abdicar das relações familiares, né, de dar atenção para minha família, para trabalhar aqui numa empresa que a exigência pela alta performance seja constante, né? Eu tenho que trabalhar
full time e aí eu não tenho condição de fazer mais nada a não ser dar total atenção e dedicação exclusiva só para essa empresa. No médio e no longo prazo, ou você vai adoecer, né? Você vai desenvolver ali doenças psíquicas mesmo, né? Ou você simplesmente não vai ficar naquela organização, porque você não vai conseguir ter suporte emocional, né, para entrar num contexto que seja muito divergente daquele seu jeito de pensar. Por isso, né, que a dinâmica de grupo me possibilita, né, eu, analista de recursos humanos, né, me possibilita já ter essa condição de observar. Bom, essa postura, esse jeito de ser que eu estou identificando nesse candidato, é compatível com a nossa cultura organizacional, né? Uma dinâmica de grupo vai te permitir isso, né? Vai te levantar essas evidências. E aí, aquele profissional está apto ou não para trabalhar na empresa pelo seu jeito de se comportar? É possível ver isso. E outra coisa também, né? Além da gestão de uma possível necessidade de uma gestão de conflitos, além do que seja observado na análise de candidatos no processo de seleção para emprego, eu posso também, em alguns determinados momentos, né, aplicar dinâmicas de grupo para reforçar a integração das pessoas. Quando eu percebo que está tendo conflito, que está tendo dispersão, né, que as pessoas não estão se comunicando tão bem ali na organização, talvez seja necessário conduzir, aplicar uma dinâmica de grupo para reativar esse senso de equipe, né? Eu preciso entender qual que é o propósito do nosso trabalho, eu preciso reavaliar, retomar aos valores aqui da nossa cultura, né, do nosso jeito de nos comportarmos nesse grupo do qual eu faço parte. E aí, né, a gente, falando especificamente dessa condição de estabelecer senso de equipe, quando nós falamos da dinâmica de grupo aplicada nas organizações, né, a gente está falando aí de grupos, a gente também precisa ter a diferença, né, dos conceitos entre grupos e equipes de trabalho. Eu tenho um grupo de trabalho quando eu tenho apenas pessoas que estão ali reunidas, né, no momento específico para desempenhar uma determinada tarefa. Eu tenho uma equipe de trabalho quando eu sei que as pessoas elas vão precisar se manter unidas. Eu posso dizer que uma das principais diferenças entre um grupo e uma equipe de trabalho seja a necessária consideração à coesão, à união que seja necessária ser estabelecida entre esses membros. Um grupo, ele pode ter um caráter temporário. Eu tenho apenas que desempenhar essa tarefa, ok, acabou esse trabalho, acabou essa tarefa, pronto, o grupo se dissolve. Uma equipe não. Uma equipe ela vai continuar, né? Quando nós falamos de estrutura organizacional, né, de pessoas que têm ali vínculo empregatício, que vão desenvolver carreira na organização, elas vão formar equipes, elas vão ser mantidas ali. Então, eu tenho condições de diferenciar um grupo de uma equipe pelo objetivo, né? Num grupo de trabalho, as pessoas apenas compartilham informações. Numa equipe de trabalho, o objetivo é que os membros dessa equipe possam desempenhar as suas tarefas de modo coletivo. É indispensável a atribuição de cada um, a contribuição de um para o bom desempenho do outro, né? É necessário existir aí a sinergia, né? Em um grupo de trabalho, a sinergia pode nem existir. Se eu sei que aquele grupo é temporário, né, não vai ser mantido, então cada um faz o seu papel e pronto. Numa equipe não. Numa equipe de trabalho, a sinergia ela deve ser positiva. E quando nós falamos sinergia, nós estamos falando da integração de esforços, né? Um ajudando mutuamente a realização do outro. Quando eu tenho a distribuição de responsabilidades, em um grupo, a responsabilidade tende a ser individual, cada um fazendo o seu papel. Na equipe de trabalho, eu tenho sim a minha responsabilidade individual, eu tenho que fazer bem o meu trabalho, senão eu posso comprometer o trabalho do meu colega, e aí também eu vejo a projeção mútua, né? Um tem que ajudar o outro. E as habilidades, num grupo, podem ser as mais diversas possíveis, né? Numa equipe de trabalho, as habilidades dos membros devem ser complementares, de modo que um ajude ao outro. E aí perceba, né, que compreender as equipes de trabalho, né, requer que você entenda a dinâmica de um grupo, né? Uma equipe, posso dizer, vai ser a consequência de um grupo que foi muito bem consolidado. Para essa equipe continuar sendo promissora, eu preciso observar atentamente como que as pessoas vão se comportar, como que essa equipe vai construindo a sua dinâmica através das interações entre os seus membros. Por isso, também, que a dinâmica de grupo é uma técnica propícia, né, para as atribuições aí da área de gestão de pessoas, porque me possibilita desde levantar previsões sobre como uma pessoa possa se comportar na interação com outras, até mesmo a reforçar os valores, reforçar aquilo que seja imprescindível para uma boa qualidade, para um bom desempenho de um trabalho em equipe. Por isso, a dinâmica de grupo revela, sim, o seu propósito, né, nas possíveis intervenções
que um gestor de gestão de pessoas possa vir a aplicar sobre o cotidiano de trabalho ali dos funcionários de uma organização. E eu espero, né, que tenha ficado claro exatamente por que nós temos a aplicação da dinâmica de grupo como uma das nossas técnicas. Nós temos uma grande contribuição aí, né, das ideias, das propostas de Kurt Lewin. E que isso fique claro para a sua compreensão, né, principalmente para rebater aquela opinião de senso comum de que a dinâmica de grupo seja só uma atividade de passatempo. Não é. Uma dinâmica de grupo, ela precisa ser muito bem empregada para sabermos como trabalhar a gestão estratégica de pessoas. Fixe então nisso, né? Saiba valorizar essa técnica nas suas práticas aí ao trabalhar com a gestão de pessoas. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.